Olá meus amigos, tudo bem? Eu sou Evaristo Guambi e falo direto de Moçambique. Eu sou médico e fundador aqui do canal Conexões Saudáveis. Hoje eu vim falar com vocês sobre um assunto muito importante, principalmente nos primeiros dias e primeiros meses para a vida do recém-nascido e também para a vida da recém-mamãe. Um assunto muito procurado no atendimento em pediatria, que é sobre o sono noturno do bebê, a rotina noturna e como seria possível a mamãe ou os pais poderem dormir muito bem à noite, mesmo tendo um bebê pequeno em casa. Mas antes de continuar o vídeo, eu quero pedir para você deixar o seu like. Se você não é inscrito, inscreva-se no canal e vem fazer parte do Conexões Saudáveis. Antes de ir direto às dicas, eu quero passar para você como funciona o sono nas crianças. E um fato muito importante a esclarecer aqui sobre o sono noturno dos bebês é que nos bebês a melatonina, que é o hormônio responsável pelo sono, é produzida de forma bastante irregular, logo desde o início. Esse hormônio é liberado principalmente durante a noite, só que como nos bebês é produzida de forma bastante irregular, pelo fato de eles ainda não possuírem a capacidade de produzir regularmente, muitos bebês acabam trocando o dia pela noite, ou melhor dizendo, acabam dormindo muito bem durante o dia e não dormindo bem durante a noite. Existem dois tipos de sono, o sono REM e o sono não REM. O sono REM, Rapid Eye Movement, que significa o sono mais superficial, que corresponde ao momento em que sonhamos e lembramos do que sonhamos. Durante o sono REM, o nosso corpo e os nossos olhos ficam se movimentando. O ciclo de sono do recém-nascido comparado ao de adulto é de cerca de 40 a 50 minutos, muito mais curto, o que significa que durante a madrugada o bebê vai acordar ou quase acordar várias vezes. O que a gente pretende com este vídeo é que esse bebê seja capaz de acordar e voltar a dormir várias vezes sozinho, sem ter que incomodar a mamãe. A questão do sono do bebê não é uma fórmula matemática. Se for a pegar um recém-nascido, por exemplo, ele precisa dormir cerca de 18 a 20 horas por dia. A Academia Americana de Pediatria nos apresentou recentemente algumas novas recomendações diárias de tempo de sono, sobre o que seria adequado para cada faixa etária. O bebê precisa dormir cerca de 12 a 16 horas por dia em média, para poder ter ciclos completos e poder se desenvolver melhor. Isso inclui sonecas durante o dia, que podem variar de 2 a 6 sonecas por dia, dependendo da faixa etária, até chegar a adolescentes e adultos, que o tempo de sono pode variar de 8 a 10 horas por dia. Agora já chegou a parte que você mais esperava desse vídeo. Como fazer o bebê dormir a noite toda? Vamos seguir 4 passos. O primeiro, você precisa conhecer muito bem o seu bebê. É preciso, neste primeiro passo, reconhecer as necessidades do sono do seu bebê. O bebê vai emitir alguns sinais de sono, alguns bebês emitem sinais mais sutis, outros fáceis de reconhecer. Isso depende, porque cada bebê tem um padrão neurológico diferente. Acredito que para os bebês abaixo de 3 meses, que estão na esterogestação, que ficam mais tempo no colo, a mãe vai reconhecer os sinais de sono com mais facilidade comparado às outras idades, provavelmente. Mas os bebês, por exemplo, já se movimentam 5, 6 meses, eles vão emitir assim também sinais fáceis de reconhecer. Eles podem coçar os olhinhos, podem coçar as orelhinhas, podem bocejar, depende, ele mesmo verificar. Você precisa verificar por pelo menos 3 dias, verificar quantas sonecas que o seu bebê tem necessidade por dia, e assim você vai poder ajustar a sua rotina. Ainda neste primeiro passo, você precisa avaliar o que relaxa o seu bebê.
Alguns bebês relaxam pelas mamadas, outros relaxam pela massagem, outros relaxam pelo banho. Descubra o que relaxa melhor o teu bebê. Ainda neste passo, você precisa avaliar se o momento do sono não é uma briga com esse bebê. E ainda avaliar se o sono do bebê está reparador ou não. Como é que você faz isso? No momento em que ele acorda, se ele acorda mais irritado ou mais relaxado. Segundo passo, determinar as principais causas dos despertares. Cerca de 30% das crianças, ou melhor dizendo, 3 a cada 10 crianças têm algum distúrbio do sono. A esterogestação é a principal causa dos despertares em bebês menores de 3 meses. E por que isso acontece? Devido à imaturidade neurológica intensa, esse bebê vai precisar de muito colo e também de muita sucção. Outra razão é que o estômago desse bebê é muito pequenininho e com muita facilidade vai esvaziar. O bebê vai acordar várias vezes para as mamadas. O salto de desenvolvimento é uma causa muito importante e você precisa entender que o que relaxa um bebê de 3 meses não relaxa um bebê de 6 meses, 9 meses e 12 meses, por exemplo. A angústia de separação é a sensação desagradável que a criança tem quando a mãe se separa, talvez porque foi ao trabalho ou porque saiu do quarto para algum outro lugar dentro da mesma casa. Uma causa muito importante que eu vou referir agora é a exposição excessiva às telas, celulares, computadores, TV, iPad, tablets. Se você expõe muito, olha para mim, se você expõe muito o seu bebê a telas, sinto lhe informar que não vai conseguir fazer o seu bebê dormir a noite toda. A Sociedade Brasileira de Pediatria produziu e publicou em 2019 um documento sobre a saúde da criança e adolescente na era digital. A sociedade deixou algumas informações de alerta sobre o que pode acontecer e também deixou algumas recomendações sobre como se prevenir do que chamam de intoxicação digital. A Academia Americana de Pediatria também é unânime nessa informação. A exposição excessiva a telas pode atrapalhar o sono do bebê por 3 grandes motivos. O primeiro, bloqueio da melatonina. A melatonina é o hormônio responsável pela quantidade e qualidade do sono. O segundo motivo é o hiperestímulo do bebê. O bebê vai ficar muito hiperestimulado, então não vai pegar no sono. E o terceiro motivo é a exposição excessiva à luz artificial com pouca exposição à luz natural. Outra coisa muito importante que pode interferir no padrão neurológico do bebê é o uso materno da cafeína. A cafeína proporciona um estado de alerta e concentração. Então, quando você vai fazer o aleitamento materno, vai passando para o bebê e também tem o mesmo efeito no bebê. O estresse excessivo da mãe proporciona concentrações elevadas de cortisol e durante as mamadas vai passando muito cortisol para o bebê e o cortisol está associado a estado de alerta, irritabilidade e agitação. O bebê não vai poder pegar no sono. É preciso vigiar se o seu bebê está bem alimentado, porque o bebê pode acordar muito por causa da fome. É preciso entender se o bebê tem muita dor ou não. Se o bebê está com dor, não vai poder também dormir. Outras causas importantes de insônia no bebê também estão relacionadas às infecções e com maior destaque aqui na faixa etária pediátrica das infecções das vias respiratórias superiores. Outros bebês têm cólicas abdominais, outros têm crise de asma, outros refluxo grave, aquele que causa esofagite. Outros bebês também têm apneia. A apneia é uma pausa respiratória e isso interfere diretamente no oxigênio que é enviado ao cérebro. Outros bebês também têm obstrução das vias respiratórias, que é o caso daqueles bebês com adenoides muito grandes que vão interferir no padrão respiratório, e outros bebês também têm obstrução da traqueia, levando a micrognatia e retrognatia.
que é uma condição na qual o queixo está mais para o meio e para baixo. Isso vai interferir também no padrão respiratório e o bebê não vai conseguir pegar bem no sono. Outros bebês também têm parassonia, que é uma sensação desagradável quando uma pessoa superficializa o sono, levando a pesadelo e terror noturno. Terceiro passo, ajustar a rotina do seu bebê. Quando você coloca uma rotina, o seu filho já vai saber quais são os próximos passos, porque isso diminui a ansiedade, aumenta o relaxamento e com isso acabará dormindo mais e melhor. E dessa forma você também acabará dormindo mais e melhor e todo mundo fica mais relaxado, mais feliz e mais tranquilo. Um fato muito importante a considerar aqui é a alimentação do seu bebê. Se o seu bebê está em aleitamento materno exclusivo, tem que dar livre de mão. Parece que é o tipo de alimentação que existe. Dar o leite materno quando o seu bebê estiver a precisar e quando ele estiver satisfeito, deixa. Já se estiver a usar fórmula, você precisa conversar com o seu médico, ou pediatra, ou nutricionista para determinar qual o tipo de fórmula que o seu bebê precisa, quais são as quantidades que está precisando. Outro ponto muito importante são as sonecas. Você precisa reconhecer quantas sonecas o seu bebê está precisando por dia. Você vai observando por pelo menos 3 dias quantas vezes está emitindo sinais de sono durante o dia. Depois disso, é preciso considerar que pelo menos o bebê precisa de pelo menos 40 minutos de soneca, porque se for abaixo disso, o sono dele não vai ser reparador e assim ele vai acordar irritado. Outra coisa, precisa ajustar o ambiente do sono do seu bebê. Significa que o bebê precisa dormir num quarto escuro e também com uma temperatura ideal. A temperatura ideal para o sono do bebê é de cerca de 24 graus Celsius, que pode ser para mais ou até para menos. O que você precisa fazer para avaliar se a temperatura é ideal é colocar a sua mão por baixo do tórax do bebê. Se sentir que está muito frio, então ajusta para mais. Se sentir que está muito quente, ajusta para menos. As extremidades não são o melhor local para avaliar se está frio ou está quente para o bebê poder dormir. Outra coisa também é o ritual do sono. Você precisa criar um ritual do sono para o seu bebê. E o último ponto a considerar aqui no ajuste da rotina do sono do seu bebê é o gasto de energia. Isso principalmente para os bebês com 10 meses, mas principalmente para aqueles que têm 1 ano, pelo menos. Você precisa fazer esse bebê gastar energia. Leve ele para andar com ele. Faça ele gastar energia, porque assim é dessa forma que ele vai poder, depois de gastar muita energia, dessa forma ele vai poder dormir muito à noite. Quarto passo, desfazer as associações. Nos bebês dos 0 aos 3 meses, não pense em associações porque eles não entendem nada. Estão na esterogestação, estão sempre no colo da mãe. Esses bebês não pensem nada em associação. Porém, nos bebês, depois dos 6 meses, as associações passam a ser mais frequentes e mais relevantes. Se você garantir que o seu bebê fique bem alimentado, confortável e seguro, ele certamente vai dormir muito bem. E vai ter despertares e vai voltar a dormir sozinho, sem choro, sem mamar, sem colo e também sem chupete. Este foi o nosso vídeo de hoje. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal. Se você conhecia alguma dessas dicas, se você já usou, deixe aqui nos comentários. Se você nunca usou alguma delas, experimente, use. Depois venha nos contar o que aconteceu, se você conseguiu, se você não conseguiu. E arrume tempo para cuidar da sua saúde, senão vai ter que arranjar tempo para cuidar da doença.